Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos. Cada região do Brasil hoje tem um canal aberto, né? Você pode pesquisar aí, o mesmo site da igreja já oferece isso para você. Ou mesmo pelos nossos canais da Sky, canal 87, 587, ou em qualquer uma das nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que assistem, participam dos nossos programas, são muito bem-vindos, não é? São servos de Deus e nós compartilhamos com eles também esses momentos. A paz do Senhor a todos, nós vamos continuar com o nosso programa, que é O Ministério é Maior que a Vida. Nós vamos continuar o assunto, nós estamos falando, ainda abordando o ministério, nós falamos esses últimos programas sobre enfermidade do corpo, mostrando a doença, a igreja pode adoecer, e nós falamos como isso pode às vezes vir através de uma dificuldade do ministério, porque o ministério também é descrito na Bíblia como corpo. Então nós vamos voltar àquele assunto da carta de Judas e nós estávamos falando sobre o prêmio de Balaão, não é? Então de volta aqui Francisco, Damiani, Guilherme. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Damiani, então vamos começar por você. Amém. O texto está lá em Judas, né? Carta de Judas, né? Capítulo 1, só tem o verso 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então, o engano do prêmio de Balaão. Balaão, ele era um profeta de Deus, né? Ele tinha essa intimidade com Deus. Mas chegou um momento em que ele, por um deslize, por uma falta de vigilância, nós podemos dizer que a ganância, né, tomou conta dele, né? Ele aceitou uma oferta. Havia um rei chamado Balaque, ele era moabita, ele fez uma oferta a Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Mas a profecia que Balaão tinha para o povo de Deus era uma profecia para abençoar, não era para amaldiçoar, era para abençoar. E nós temos que ter um cuidado muito grande hoje com isso dentro da igreja, porque muitas vezes isso traz uma enfermidade, aquilo que nós estamos falando, combatendo isso, nós temos que estar atento, o ministério tem que estar atento, principalmente com os dons espirituais. Então, o dom espiritual, ele direciona o governo da igreja, ele direciona um levantamento de um irmão, ele direciona até mesmo os obreiros que vão ser levantados para diácono, são levantados para o ministério, e nós temos que ter muita seriedade, muita assim, firmeza nessa questão da profecia, daquilo que vem da parte do Senhor. A questão de Balaão foi justamente isso, ele tentou aceitar dinheiro para amaldiçoar aquilo que Deus queria. Ele queria, abençoar. só para ti, Pois não. abrir um parênteses para você continuar, ele queria, olha, o adversário fez uma... Exatamente. Porque Balaão, vamos pegar antes desse momento, você falou, um profeta. Era um profeta de Deus. Servo de Deus. O adversário faz uma ação contra ele, uma investida contra ele. E a investida, quando o adversário coloca o material para ele se beneficiar do material, porque o Balaque ia pagar ele, entendeu? Quer dizer, então ele mistura, olha só, ele mistura o material com o espiritual. E isso nunca dá certo, né? Quando você mistura o material com o espiritual, isso nunca dá certo. Nós temos a experiência de obra, é o contrário, né? É que o espiritual é que governa o material, né? Agora, as ofertas, elas estão aí, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, aqueles que são usados, né?
o espírito de profecia tem que estar dentro da igreja, agindo, né, para que Deus possa estar sempre abençoando a igreja. Então, os dons, eles têm que ser entregues dentro daquilo que o Senhor está mostrando. Não pode haver uma negociação porque é um amigo, não. Exato. Não é isso? Nós temos que ter essa sabedoria, porque o Senhor não tem como inculpável isso. Porque veja só, Damiani, isso os irmãos estão assistindo, aprendi isso com o Gedeuti. Às vezes você vê uma necessidade material dentro da igreja. Uhum. A tendência às vezes, é que você vai em cima dessa necessidade material e não consulte o Senhor. Mas para que consultar o Senhor? Porque você não sabe se naquele momento aquela necessidade é uma prova daquele irmão. Exatamente. Tá. E às vezes aquela prova tem um período. Pode ser de um dia, pode ser de 2. Aí o Senhor diz assim, não ajuda hoje. Aí passam 2, agora você pode ajudar. Porque aí ele foi aos pés do Senhor, aí ele jejuou, aí ele madrugou, buscou o Senhor, e o Senhor disse, vou te atender. Aí você vai, aí você é um instrumento. Você está entendendo como é que é isso? Então, isso é muito importante na vida da igreja. Sabe por quê, Damiani? Dentro disso que você levantou, que é muito importante, o prêmio de Balaão, é porque o Senhor não quer que você que foi beneficiado materialmente, você seja agradecido a Ele. Damiani me ajudou, rapaz. Olha, se não fosse Damiani, eu estava numa dificuldade. Você está entendendo? Então você passa a ser grato a Ele e você não é grato ao Senhor naquilo que é material. Você pode ser grato a um irmão que te ajuda, não quer dizer nada. Mas você não pode esquecer, entendeu? De que o material, como você falou, o material é resultado do espiritual. Eu tive uma experiência uma vez, pastor Amadeu, exatamente dentro disso daí que o senhor está falando. Teve um determinado momento, nós recebemos uma senhora, já de idade, uma anciã, nova convertida, estava na igreja e relatou que estava passando por momentos de aperto, né? Até de alimento. E aí ela falou e nós colocamos diante do Senhor no grupo de intercessão e o Senhor mostrou que não era para ajudar. Aí a gente fica assim, marcamos uma visita lá, vamos lá. Chegamos lá na casa dessa senhora e vimos que o filho dela era dependente químico. E tudo que as pessoas ajudavam, ele usava aquilo como meio para adquirir o entorpecente. Então, se o Senhor não fala aquilo que não fosse para ajudar, indiretamente... Vocês iam dar dinheiro para ela. Não era para dar dinheiro, era para dar alimento. Exatamente. Até o alimento ele... É claro, veja só. Então, isso é o prêmio de Balaão, é exatamente isso. A pessoa é igual veja só, é igual o caminho de Caim. De Caim. Entendeu? Que é exatamente parecido com isso, que o caminho de Caim é um caminho, mas o caminho de Caim é as coisas dessa vida, não é? O fruto dessa vida. Né? O de Abel não, o de Abel era profético, entendeu? E isso é muito importante com relação a ministério, nesse momento que nós estamos vivendo. Se o ministério não tiver cuidado, ele é envolvido. O adversário é muito astuto, ele é envolvido. Eu tive na igreja, Guilherme e Damiani, eu fui pastor de Vila Velha 1. E chegou uma época, pessoas muito ricas se converteram em Vila Velha 1. Muito ricas. E eu, recém-formado não, estudante ainda, eu era estudante ainda de medicina, não tinha carro, eu tinha bicicleta, eu andava de bicicleta, pô. Estudante de medicina, eu andava de bicicleta, tá? E aquele monte de gente rico. Rapaz, o que teve de gente para querer me ajudar, para fazer não sei o que lá, e Gedeuti sempre orientava, Amadeu tá dentro daquilo que é ele, deixa cuidado, ninguém vai na hora certa e tal. E eu aprendi com aquilo. Você está entendendo? Eu aprendi por aquilo. Por quê? Porque eu, como pastor,
o irmão me ajudava. Como é que eu vou repreender um irmão? Exato, esse que é o problema. Como é que eu vou repreender um irmão que me beneficia materialmente? Como é que vai entregar um dom? Como é que eu vou entregar um dom com a dificuldade dele e tal? Então, o ministério tem que ser muito isento. Então, isso aí... Isso traz enfermidade para o corpo. Traz, porque se você entrar para esse lado... Aqui, Amadeu, segundo Pedro, o apóstolo Pedro, ele trata disso, né? Segundo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 15, diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozó, que amou o prêmio da injustiça. É o prêmio da injustiça, né? Ele deixou aquilo que era a justiça, que foi o sacrifício de Jesus, quando ele vai valorizar o prêmio da injustiça, né? É o material. É bom que se diga, Guilherme, depois você vai entrar mais ou menos sobre isso. Nós não estamos falando sobre os nossos queridos irmãos de outras igrejas, que são servos de Deus, que às vezes recebe um salário por ser, por estar lá à frente de uma igreja, um pastor. Não é isso. Não é isso. São servos de Deus. E a Bíblia diz que digno o seu salário. Porque isso nós não, de maneira alguma, nós fazemos. É bom que as pessoas possam interpretar errado isso. Não é isso. O que nós chamamos a atenção é o cuidado que nós vamos ter em que esse lado, que é um desvio, entre para o ministério e o ministério leve a igreja a uma... Daqui a pouco você tem uma igreja de privilegiados, porque tem recurso e tal, e você não pode mexer com aquilo ali. Isso é uma doença. Pastor, o engano do prêmio de Balaão está exatamente nisso. Quando você vê um homem cheio do Espírito Santo, usado pelo Senhor, com dons espirituais, tirando proveito disso para as coisas dessa vida, que foi o prêmio que Balaque ofereceu a ele. Então, é diferente da questão, como o senhor disse, da questão do salário. A Bíblia diz que aquele que vive do evangelho que receba por isso. É bíblico. Não é a nossa experiência. A nossa experiência é outra. Nós somos voluntários, temos a nossa profissão e aprendemos muito com isso. Mas o que o Espírito Santo quer mostrar diante de ministérios é exatamente isso. A gente não pode usar aquilo que é espiritual para tirar proveito daquilo que é para as coisas dessa vida. O pastor Francisco falou muito bem na questão do exemplo. Se uma pessoa te ajuda e você deixa de ter a isenção para você tratar um assunto, exortar, ou repreender ou corrigir, você está entrando por um caminho que não é do Espírito Santo. Então, há uma pendência aí. E aí você abre uma brecha enorme. E você, como ministério, você não pode entrar por esse caminho. Nós já falamos sobre esse assunto em outras oportunidades. As experiências são muito grandes, né? Falando aí sobre até aquela experiência de Paulo, quando aquele camarada queria comprar Rapaz, me vende esse poder que você tem aí para... Né? Depois o texto aí vai ser colocado. Mas o Paulo repreende, entendeu? Inclusive usa uma expressão muito forte com ele, quando ele estava querendo usar a bênção do Senhor para o seu benefício material, né? Eu quero isso aí, rapaz. Pensou? Eu sou usado em cura e vou ficar rico. Ele queria comprar, né? Ficar rico só sendo... usado em cura, né? O poder, né? O poder de cura e tal, e fico rico em cima disso. É uma colocação... Ele queria comprar a bênção, perigosa, né? Nisso aí, entendeu? Eu acho a carta de Judas muito atual. Muito atual e de uma clareza muito grande, né? Para aquilo por momento que nós vivemos, o momento espiritual que a igreja vive, que os pastores vivem nesse momento agora. A carta de Judas é muito atual e muito esclarecedora, né? A nossa recomendação é até que os pastores leiam Judas, leiam também as cartas quando Paulo fala ensina Timóteo, Tito também. São cartas que
para quem está no ministério é fundamental aprender. Porque Timóteo era um pastor muito jovem, né? Sim. Era muito jovem. Então ele exorta Timóteo, né? Quer dizer, as cartas de Paulo a Timóteo são cartas de exortação, né? Quer dizer, mostrando a ele o perigo. Ele era muito jovem, um pastor jovem. Então, a linha que ele disse que tomar, não despreza o dom que há em ti, entendeu? Quer dizer, o que é desprezar o dom? É desprezar a função que foi dada para ele. Poxa, aquilo não foi... Aquilo que Gedeuti dizia muito, né? Expressão de Gedeuti, né? Gedeuti tem umas frases que ficaram, né? Você não é pastor, você está. Eu não sou pastor, eu estou. Quer dizer, por quê? Porque eu estou numa função que o Espírito Santo... Se o Espírito Santo tirar essa função, né? Eu não estou mais, poxa, né? Isso aí é importante. Inclusive, pastor Amadeu, os momentos em que Paulo se decepcionou com pessoas, ele esclarece para Timóteo. Ele não remete isso diretamente para as cartas às igrejas. Ele fala no final da sua carta a Timóteo, ele fala, me trouxe muitos mares, Demas me desamparou. Né? Então, aquele momento em que o pastor mais experiente ensina o mais novo, né? Uhum. Você tem que seguir por esse caminho, você não pode fazer isso. Então, tem cuidado de ti, da doutrina, tudo isso Timóteo aprendeu e viveu aquilo, né, conforme... O que Amadeu estava falando sobre o Elimas, o encantador, né? Uhum. Ele queria ter o poder de Paulo, porque Paulo falava com ousadia. Lê o texto aí para nós, né? Vamos lá. E o texto que Paulo repreendeu ele está lá em Atos 13, 10. Paulo olhou para ele fixamente e diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a malícia e de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andavam à roda buscando a quem guiasse. E no início ele pediu a Paulo, o versículo anterior. Mas resistir-lhe Elimas, o encantador. Antes dele. Qual estava o procônsul, chegando Elimas, sim, na igreja. Quando ele pediu a Paulo... Ele pede a Paulo para ser, né? Aquilo que Paulo tinha. Ele queria ter o mesmo poder que Paulo tinha, né? Você vê que coisa. E aí a mão do Senhor veio. Esse que é o problema. É igual a Balaão. Qual foi o final de Balaão? O final de Balaão, ele foi morto à espada numa guerra entre Israel e os Moabitas. Então, a espada aí fala, né, da palavra, aquilo que é a justiça de Deus. Né? O Senhor não tem por inocente aqueles que negligenciam. O mesmo, né? povo que ele foi chamado para abençoar o matou. O matou. O mesmo povo. Por quê? Porque ele não foi fiel àquilo, né, que o Senhor tinha dado a ele, chamado a ele para ser profeta. Isso é muito interessante, essa colocação. Os Moabitas o mataram. Os Moabitas o mataram. Você às vezes, você mistura a bênção do Senhor com aquilo que não é do Senhor, aquilo ali o mata. E Amadeu, a Balaão, ele acabou tendo que romper com Balaque, porque ele disse: como amaldiçoarei eu aquilo que Deus quer abençoar? Então ele teve que abençoar o povo. Ele teve aquela experiência com a mula, que falou, mas acontece o seguinte: depois ele procura Balaque por fora e diz assim: você quer derrotar o povo de Israel? Você introduz lá mulheres estranhas no meio do povo de Israel. Manda lá as amonitas casar com o povo de Israel, porque assim o Senhor vai se levantar contra o seu povo, porque eles não podem ter mulher estranha lá. Ou seja, ele além de se vender, né, a bênção, depois ele ainda trai, porque ele ensina o adversário a como corromper. Esse que é o problema, a como corromper aquilo que era o povo de Deus. E aí vem o final dele depois lá. Agora, o que é muito interessante, Damiane e Guilherme, vamos supor que nós estivéssemos no tempo que essa carta foi escrita, 65 anos da era cristã. O que isso tem a ver com aquele tempo? O que ai deles, caminho de Balaão, contradição de Coré, caminho de Caim e tal. O que isso tem a ver com aquela igreja naquela época? A igreja debaixo do tacão do Império Romano, apanhando, morrendo nas cruzes, nas arenas e nas fogueiras. O que tinha a ver? Você vê que não tem nada.
o tempo dessa carta é completamente diferente daquele tempo. Exato. Entendeu? Aí ela vem exatamente em cima Ela vem do nosso tempo os para nossos mostrar dias, né? exatamente isso. É. Só repetindo, e depois nós vamos, no próximo programa, vamos fazer só no próximo programa, que foi um assunto tão interessante, que no próximo programa nós vamos fazer uma recapitulação dos 3. Né? Vamos falar novamente, porque talvez aqueles que não assistiram, então ainda na carta de Judas nós estamos falando sobre o desvio do ministério, né? Nós estamos falando, nesse nosso programa hoje, o desvio que pode... Primeiro nós falamos sobre o desvio dentro da igreja, na vida da igreja, para aqueles que se introduziram dentro da igreja. Agora sobre os ministérios, o desvio dos ministérios. Pastor Madeu, o pastor Francisco falou em Atos o caso de Elimas, mas tem também o caso de Simão, que está em Atos capítulo 8, verso 16, diz assim, ó: porque sobre nenhum deles ainda tinha descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, Queria comprar bem. dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, Exatamente. pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por... É esse texto aí que eu queria. Esse texto aí que eu prêmio de queria. balão. Prêmio de balão. É a mesma coisa. Então, veja só. Isso para nós hoje é muito importante. Só concluindo que nós estamos em cima da hora, eu me lembro de um pastor nosso, que já é falecido, era um engenheiro da Vale, um homem muito culto. E ele dizia o seguinte, era um homem muito professor da universidade e tal. Ele dizia o seguinte: Amadeu, ele era engenheiro de estrada, ele era um superintendente da Vale do Rio Doce e tal. Mas ele era responsável pela estrada de ferro. Ele diz o seguinte: aquelas linhas, elas sofrem uma medida muito rigorosa de trechos em trechos. Porque é o seguinte, são dois trilhos paralelos, são duas linhas paralelas, tá? Você faz uma medida aqui, tá? Você faz uma medida daqui a 200 metros, 100 metros. Se ali em 200 metros tiver um desvio de 0,1 milímetro, olha só, 0,1 milímetro, com mais 100 metros você tem 0,2. Você imagina, depois de andar 50 quilômetros, o trem vai desencarrilhar. O trem descarrilha. Você vai lá na frente abrir 5 centímetros, 10 centímetros, pô, o trem descarrilha. Então é o seguinte, os desvios, eu aprendi isso com ele, os desvios aqui às vezes são muito pequenos e você não valoriza. Mas o resultado dele lá na frente é catastrófico. É verdade. Hã? Muito bem, nós estamos encerrando mais esse programa aqui. Pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Guilherme. A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, nós vamos voltar no nosso próximo programa, aqueles que nos acompanham, para poder, porque nós fomos falando, às vezes uma coisa puxa a outra e tal, mas para ficar bem didático para nós esse assunto, no próximo programa nós vamos então falar novamente sobre a linha para encerrar essa fase que nós vamos ter que entrar em outro momento com relação ao ministério. Nós vamos falar novamente na carta de Judas sobre, vamos lá, para os irmãos entenderem, caminho de Caim, O engano do prêmio de Balaão e a contradição de Coré. Quais são esses 3? Nós vamos falar isso no próximo programa, para encerrar essa fase, então, dentro dos ministérios e o desvio dos ministérios, como mostra a carta de Judas. A paz do Senhor, até o próximo.
TV Manaim, uma TV para você ver.